Olá, seja bem-vindo ao Ano Luz Podcast, um espaço onde vou abrir o meu coração e partilhar contigo aquela que tem sido a minha viagem no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento e na espiritualidade. Vem comigo neste que é o meu, o teu, o nosso podcast. Olá a todos, espero-vos bem. Cá estamos então para mais um episódio e hoje trago-vos assim algo bem pessoal, uma partilha bastante íntima, digamos assim, mas que eu sinto que é importante deixar-vos aqui e que pode também trazer-vos uma reflexão importante. Então, no outro dia estava com uma cliente e ela estava-me a falar deste ano e do ano passado e como têm sido anos desafiantes e como têm sido anos de muita evolução, de muita aprendizagem e isso trouxe-me esta vontade de vos trazer este tema hoje. E eu sinto muito que cada ano traz-nos de facto um capítulo ou digamos que um enredo muito próprio da nossa história, do nosso livro e nós devemos olhar exatamente para estes anos, para os que passaram e para os que vêm ainda, com esse lado de observação, de atenção, de cuidado. E então eu queria trazer-vos esta questão hoje, que é, para mim, a viragem do meu ano, a principal viragem do meu ano é efetivamente o meu aniversário e não a viragem do 31 de dezembro para o 1 de janeiro. É aí que eu realmente me foco mais nas minhas intenções, nos meus sonhos, naquilo que correu menos bem ou que eu não alcancei no ano anterior e que acaba por passar de um ano para o outro, ou até aquilo que já não faz sentido e então acaba por ficar na gaveta. Então queria-vos trazer primeiro esta questão de como é que vocês olham para o vosso aniversário. É mais um? Não é aquela data que vocês até gostam muito de festejar? De repente, às vezes, dá uma sensação que nós não temos a noção de que no dia em que nós nascemos e o nosso aniversário é exatamente essa celebração da nossa vida, não é? Da nossa existência. Não é um simples jantar de amigos e de família, não é um simples receber as prendas e os abraços e os beijos e os sorrisos. Não é realmente a festa, as gargalhadas, tudo isso conta, é importante, mas essencialmente existe aqui uma simbologia, vamos dizer assim, do nosso aniversário, que é de facto esta existência. É mais um ano da nossa existência, é mais um ano em que nós nos podemos trabalhar, conhecer melhor e ir a lados e a partes e a experiências que ainda não vivemos, que ainda não desfrutamos. Então, esta viragem do ano é realmente muito, muito importante. E depois, eu costumo dizer sempre muito que a nossa alma é muito sábia. A nossa alma, e dependendo das pessoas, há almas que são mais velhas, há almas que são mais jovens, mas as nossas almas são efetivamente muito sábias. Elas são poços de sabedoria e de consciência, e quando nós estimulamos e quando nós de facto apuramos e trabalhamos a nossa intuição, nós estamos a conversar com a nossa alma. Então, nesta viragem do ano, que é o meu aniversário, eu costumo ter esse diálogo mais especial. É óbvio que ao longo do ano eu vou tendo muitas conversas com a minha alma, mas esta do viragem do ano é realmente uma conversa especial, porque ela sabe e ela dá-me sinais e ela transmite-me de formas diversas se eu estou a entrar num ano de consonância
ou num ano de dissonância. Eu achei piada estes dois termos que me apareceram quando eu decidi de falar-vos disto, porque consonância e dissonância também são dois termos musicais. Nós usamos muito esta questão na música da consonância e da dissonância, dos intervalos, quando nós vamos de uma nota para outra, dependendo da distância, nós podemos ter distâncias ou intervalos, que nós chamamos da música, consonantes ou dissonantes. Os consonantes são aqueles que nos apraz o ouvido, não é? Aqueles que nós ouvimos e dizemos, ai, que soa bem. Os dissonantes são aqueles que nos soam de certa forma um bocado estranhos, ou que parece que até fizemos errado. Então eu acho que faz todo sentido trazer esta ligação, já que são as duas áreas da minha vida, já que são as minhas paixões, e então eu acho que a nossa alma sabe sempre e traz-nos realmente esta dica, digamos assim, esta mensagem através de sinais, através de pessoas, através de situações, e faz-nos entender se nós estivermos atentos e claro, conscientes também, porque se nós estivermos um bocadinho perdidos, nós não vamos escutar a nossa alma, nós não vamos escutar essa voz da intuição. Então ela traz-nos essa mensagem. Se nós estamos num ano com uma vibração pessoal consonante, ou se estamos num ano com uma vibração pessoal dissonante. Então eu gosto muito de olhar para o ano que é dissonante como um ano de introspeção, como um ano mais de reflexão, de crescimento interior, de transformação interna, de silêncio, de pausa, de tempo e de espaço para mim. E gosto de olhar para os anos de vibração pessoal consonante como anos de expansão, como anos em que eu cresço, mas não só dentro, mas também fora, ou seja, naquilo que é o meu universo externo, as pessoas que me rodeiam, o meu trabalho, a minha missão e o meu propósito de vida enquanto profissional, enquanto pessoa também. Então esses anos consonantes são anos em que nós podemos expandir-nos em todas as áreas, podemos realmente começar novos projetos, podemos investir mais, não só em nós, mas também em coisas exteriores a nós. São anos realmente em que essa consonância nos traz uma predisposição para que esse tipo de coisas corram melhor, corram bem. Porque num ano de introspeção eu vou estar a investir fora, mas na verdade eu deveria estar a investir dentro. E este investir dentro é mesmo este encontro connosco, não é? Este espaço para nós nos sentirmos, para nós intuirmos, para nós ouvirmos o nosso corpo, percebermos o que é que ainda nos falta. E estes anos, muitas vezes nós entendemos estes anos como anos maus, não é? Os anos em que eu quero é que passe rápido, porque isto está a ser um ano terrível. E eu queria-vos trazer esta reflexão hoje exatamente por isso, que é para vocês começarem a olhar para os anos, ainda que diferentes na sua vibração, lá está, ainda que consonantes ou dissonantes, como anos importantes para a vossa evolução. Não há o certo, não há o errado, não há o ano bom, não há o ano mau. Existe o perfeito. Aquele ano é perfeito para nós, nesta fase, neste capítulo da nossa história, do nosso livro. E quero deixar-vos então algumas dicas, que são dicas que eu utilizo nessa minha viragem do ano e que me ajudam a estar em contacto com a minha alma, que me ajudam a, de facto, intuir e sentir se eu estou prestes a entrar num ano consonante ou num ano dissonante. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer é escrever. Escrever na noite, na véspera, antes do meu aniversário. Portanto, eu faço anos no dia 3 de setembro, então no dia 2 eu faço muito abro espaço para este pequeno momento meu, não é, de escrita, em que eu falo acerca do ano que está a terminar e do ano que se inicia.
E mais recentemente, estes últimos anos, eu tento não colocar expectativas, procuro não colocar a minha mente ou o meu racional nessa escrita, mas simplesmente eu respiro e deixo a caneta fluir. E quando não há mais nada que venha com a respiração de forma espontânea, então as minhas intenções estão ali. São as intenções da minha alma e não as intenções do meu ego. Depois costumo fazer também, a seguir à escrita, um momento de meditação mais introspectivo, lá está, em que eu procuro esse silêncio e um espaço onde não tenha ruído ou distrações, e antes de dormir normalmente. E vou-me centrando e focando na minha energia, no meu alinhamento energético também, não é? Percebendo, ao fim e ao cabo, se existe alguma parte do meu corpo que está menos viva, menos ativa, e posso introduzir algumas afirmações, alguns mantras ou frases-chave que são realmente essenciais para eu poder potenciar este momento mais íntimo. E podem ser frases como: eu nutro-me, eu vejo-me e eu celebro-me. Ou eu tenho este espaço para mim, onde me cuido, onde me celebro e sei que toda a minha vida está abençoada pelo universo. Ou seja, cada uma de nós, cada pessoa vai encontrar a sua frase, não é? Encontrar a sua afirmação, aquela que lhe faz sentido. E o mais importante é, de facto, que nos faça sentido. E depois, a última dica que vos deixo aqui hoje, poderia deixar-vos muitas outras, mas acho que estas são realmente as 3 essenciais, são as 3 das quais eu não abdico. É logo ao acordar, pode ser ainda na cama, pode ser no banho, pode ser depois do banho, depende muito. Eu faço uma respiração conectada, uma respiração ativa, onde eu me concentro, onde eu me foco no meu centro do corpo, na zona do meu chakra, do plexo solar, e essa respiração deve realmente engrandecer o meu corpo, deve abrir todo o meu peito, todo o meu abdômen, e é como se o meu corpo realmente crescesse e ativasse um fogo interno. Então deve ser uma respiração realmente rápida, fugaz, com muita energia. E eu vou fazer-vos aqui só um bocadinho para vocês perceberem a força e a intensidade que isto pode ter. Então, normalmente eu respiro pelo nariz, porque de facto o que eu mais procuro nesta respiração é ativar toda a minha zona do centro do corpo. Se eu respirasse pela boca, eu iria estar a enfatizar um pouco mais o chakra da garganta, a abertura da garganta. Então eu procuro o nariz para este efeito. E logo de seguida procuro beber um copinho de água, uma água mais morna, com algumas gotinhas de limão, porque eu sinto que assim começo também o dia mais purificada, mais limpa, e isso também me permite depois, ao longo do dia, desfrutar do meu aniversário e abrir espaço para a clareza que eu necessito. Então é isto. Eu senti que era importante trazer-vos esta minha partilha. É algo, como eu disse logo no início, muito íntimo, muito pessoal. Resulta comigo, pode não resultar com toda a gente, mas, como eu digo em tudo, experimentem, não perdem nada e mal não vos vai fazer, de certeza. Portanto, não há nada como experimentarmos e perceber se funciona ou não connosco. E depois adaptar, não é? Ajustar, porque não há nada que seja 100% exato, não há nada que seja igual para todos. Então vocês podem pegar nestas minhas partilhas e nestas minhas dicas e ajustá-las a vocês. Saberão melhor do que eu o que é que o vosso corpo e a vossa alma precisam. Portanto, está tudo certo. Obrigada, meus amores. Tem sido realmente um privilégio e despeço-me de vocês desejando-vos uma ótima semana. Até breve.